Vamos começar perguntando sobre a vida do senhor. De onde o senhor é, como foi sua infância e juventude, né? E como veio a escolha pela medicina e depois até pela área da toxicologia. Ok. Bom, eu sou de uma família de São Paulo, sou nascido na capital de São Paulo. Meu pai era médico psiquiatra em São Paulo, formado pela USP, pela Faculdade de Medicina da USP, e minha irmã mais velha era também se formou na USP, médica, né? Então eu já tinha uma história, né, de envolvimento com as questões de medicina que sempre me interessava. E o curioso é que, aliado a isso, eu sempre vivenciei muito a área rural, né? Tinha parentes que tinham fazenda, aqui a família da minha mãe é de Americana, aqui perto de Campinas, né? E tinham fazendas, e outros primos tinham fazenda no noroeste, na região noroeste do estado, em Araçatuba. E eu sempre vivenciei muito essa questão de zona rural, de área agrícola, lidar com pecuária, etc. Tal, todas essas coisas sempre me motivaram muito, né? Eu gostava muito disso tudo. Então, isso foi depois meu pai faleceu, muito jovem, tudo tal, eu achei que eu deveria caminhar na linha da medicina, tal, que sempre me entusiasmou muito, não na psiquiatria, mas queria fazer minha primeira intenção era fazer cirurgia, tudo tal. E aí acabei fazendo o vestibular, né, em 71 entrei na Unicamp, na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, que era uma faculdade jovem, tinha começado o seu curso em 63, eu sou da 10ª turma da faculdade de medicina, de ciências médicas da Unicamp, e comecei primeiro trabalhando, me formando médico clínico. E logo após a minha formação da graduação, que eu me formei médico, eu trabalhava um período na rede básica de saúde, né, em posto de saúde de Campinas, e arrumei uma atividade na cooperativa Olambra, né, que era de flores, tudo aqui em Jaguariúna, que hoje é um município, mas na época era uma cooperativa. Eu era médico, já tinha feito uma especialização em medicina do trabalho, e era médico do trabalho e médico clínico, e atendia a comunidade de holandeses que eram produtores de flores, de suínos, de frango, principalmente de flores, né? E lá naquela atividade eu comecei a perceber situações relacionadas ao uso de substâncias agroquímicas, né? E o fato curioso é que a primeira situação de intoxicação que eu vi na minha vida foi por uma solicitação do médico veterinário de uma empresa da Olambra, que me chamou para eu ajudá-lo, porque 2 muares, né, duas mulas, estavam caídas num campo de plantio de palmas, onde tinha sido aplicado um inseticida do grupo dos organofosforados. E ele tinha o antídoto, que é a atropina, em doses cavalares, né? E eu ajudei ele a injetar a atropina nos muares, e nós salvamos as 2 mulas, né? Foi uma pulverização que tinha sido feita acima, onde estava perto um indivíduo puxando um arado com essas 2 mulas, e veio uma deriva, e esses muares acabaram tendo uma intoxicação aguda, e eu falei, puxa, isso aí deve ser algum problema. Depois comecei a identificar mais alguns casos de indivíduos que não aplicavam corretamente, não usavam de maneira adequada, né? E tive a oportunidade de fazer um curso com um professor, né,
chamado professor Valdemar Ferreira de Almeida, que é dos ícones, né, dos pilares da toxicologia de defensivos agrícolas no Brasil, que era do Instituto Biológico, e nós fizemos alguns estudos, e ele fez muito ensinamento na questão de toxicologia para mim, e ele veio do Instituto Biológico para a Unicamp. Foi contratado para a Unicamp e abriu a área de saúde ambiental da Unicamp. E eu trabalhava na prefeitura e na Olambra, e ele me convidou para vir para a Unicamp, né, primeiro fazendo uma atividade estagiária, né, e depois nós pedimos a nossa contratação. Eu fui contratado, né, pela Unicamp, e na década de 80, e comecei a trabalhar com ele, né, na construção da área de saúde ambiental, especificamente na questão de toxicologia dos defensivos agrícolas. Com licença, essa parte aí da Unicamp também é uma coisa que a gente gostaria de perguntar. Até gosto que o senhor já até começou a falar, né, do início da sua vida profissional e as pesquisas, né? Se o senhor pudesse falar um pouco mais detalhado também da fase das pesquisas de mestrado e doutorado que o senhor produziu lá na Unicamp, né? Claro. Não, isso eu vou continuar. Na ida para a Unicamp, nós começamos a fazer trabalhos em conjunto em relação a indivíduos que tinham exposição aos pesticidas na época, e no início da década de 80 nós montamos um programa chamado de Vigilância Epidemiológica em Ecotoxicologia de Pesticidas, onde a gente saía a campo e solicitava para os serviços de saúde que, caso identificassem indivíduos com sintomas tais como dor de cabeça, náusea, ânsia de vômito, sudorese, suor, né, tontura, tudo, e que tivesse aplicado algum produto na lavoura, nos chamasse, e a gente ia até o município ver isso, né, se isso era uma intoxicação ou não. Fruto desse trabalho, né, eu fui construindo toda a minha atividade didática e a minha formação e a produção da minha tese, que acabou sendo até a minha tese de doutorado, chamava Agrotóxicos, um problema de saúde pública, que era uma entrevista, que eu fazia entrevistas com indivíduos que diziam que tinham exposição, intoxicação, etc. e tal. A partir daí, eu passei a coordenar, na década de 90, a área de saúde ambiental, implantei o programa de atenção à saúde de populações expostas a agrotóxicos na região metropolitana de Campinas, e isso foi inserido no curso de medicina, né? Então, a gente, a cada 15 dias, ia com os internos de medicina, 5 internos do 5º ano de medicina, mais enfermeira, mais bióloga que fazia a coleta de sangue, e em conjunto com Secretaria Municipal de Saúde e Agricultura de municípios ao redor da região metropolitana de Campinas, na região metropolitana de Campinas até sul de Minas Gerais, a gente convidava os agricultores a passarem por uma entrevista e fazer uma coleta de sangue. E se tivesse alguma alteração na entrevista clínica ou epidemiológica, se o indivíduo já tivesse tido intoxicação anterior, ou tivesse algum sintoma clínico, ou se o exame de sangue estivesse alterado, nós encaminhávamos esses indivíduos suspeitos para fazer análise no ambulatório de toxicologia do Hospital das Clínicas da Unicamp, o qual eu coordenei durante décadas, né? Então, os alunos atendiam e depois a gente examinava tudo, né? Sistema nervoso central, periférico, hepático, renal, urinário, enfim, tudo que a gente pudesse fazer uma avaliação completa do indivíduo para definir se o indivíduo estava intoxicado ou se ele tinha só uma exposição de longo prazo, se não tinha impactos na saúde do indivíduo, né?
E, a partir daí, nós desenvolvemos algumas outras pesquisas. Eu montei um laboratório de análises toxicológicas, chamava LabTox, Laboratório de Análises Toxicológicas em Material Biológico, e nesse laboratório nós realizamos algumas pesquisas importantes, né? Principalmente na década dos anos 2000, né? Em 2014, nós fizemos em 2010, nós fizemos um projeto interessante para definir padrões de acetilcolinesterase, que é uma enzima que se altera na exposição a inseticidas organofosforados em população não exposta, junto ao hemocentro da Unicamp, né? Então, nós definimos qual eram os níveis de acetilcolinesterase de homens e mulheres brasileiras não expostos, porque os padrões que a gente tinha eram americanos, né? De uma metodologia americana que nós trouxemos para o Brasil e realizamos essa análise, né? Em 2014, nós realizamos uma pesquisa muito grande com 1.000 agricultores na região da Serra da Ibiapaba, no Ceará. São 8 municípios na Serra da Ibiapaba que produção de hortifruti, de hortaliças e frutas. É uma região muito bonita, fica a 300 quilômetros de Fortaleza, e junto com o Centro de Referência do Trabalhador de Tianguá, que é uma das cidades sede dos 8 municípios, cidade sede da Serra da Ibiapaba, nós analisamos quase 900 agricultores familiares, né, fazendo tudo, exame de sangue, hemograma, perfil hepático, perfil renal, teste para alcoolismo, né, índice de massa corporal, tudo, todos os exames e entrevistas para ver as condições de saúde de agricultores com exposição de longo prazo. A média de exposição era de 16 anos de exposição. E o interessante é que o padrão de morbidade, o padrão de doença, o padrão de saúde daquela população, os dados achados não foram diferentes da população brasileira em geral. Só o índice de massa corporal, né, obesidade, sobrepeso, que foi superior aos 50%, que era a média brasileira, que lá chegava a quase 70% da população com sobrepeso, obesidade, da amostra que nós analisamos. E essa obesidade, agora eu fiquei curioso, ela teve alguma causa específica ou era uma característica dos hábitos alimentares? A característica de hábito alimentar, porque lá o pessoal do Nordeste, eles comem muito cuscuz, né? Comem carnes gordurosas, né? Porque eles precisam ter energia para trabalhar, e se alimentam, comem muita coisa, muita macaxeira, né? Comidas que têm um valor calórico muito alto, né? E foi um achado que nós tivemos lá, e não só lá, o curioso é isso, Eduardo. Em 2016, nós fizemos o mesmo estudo de pesquisa na região meio-norte do Mato Grosso, em 5 municípios produtores de soja, algodão, que é Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Tapurá, Ipiranga do Norte, Cláudia, né, que é a região meio-norte, perto de Sorriso, perto de Sinop, né, que é a região do norte do Mato Grosso, que Sinop é chamada, né, a capital do Nortão, lá que eles chamam, que é a cidade de Sinop. Lá nós fizemos também 1.000 agricultores lá, e o padrão, curioso é o seguinte, que o padrão de morbidade, de saúde, não diferenciou muito do padrão encontrado na Serra da Ibiapaba, apesar de que a tecnologia de aplicação na Serra da Ibiapaba era muito mais rudimentar do que na região meio-norte, que é a aplicação aérea, grandes extensões, tem muita pulverização por avião,
né, e pulverização com tratores totalmente fechados, né, e aí que foi a constatação do uso, né, apesar de tecnologia rudimentar na Serra da Ibiapaba, eles se protegiam, usavam EPI corretamente e tudo. Então, se você não tem absorção, né, do produto na pele, você, ou por via respiratória ou digestiva, você não vai ter problemas de impacto nos principais órgãos-alvo. E lá também nós encontramos muito obesidade e sobrepeso também por hábito alimentar, porque lá é muito gaúcho, né? Gaúcho, paranaense, tudo. Então, final de semana lá, costela gorda e muita bebida, né? Níveis de dependência de álcool mais de 30%, um negócio preocupante, né? Indivíduos que precisam beber para viver. Não vivem e bebem, precisam beber para viver. Então, isso é uma coisa importante, séria, que é um fator confundidor, né? Você pega o indivíduo, né, que bebe, né, é obeso ou tem sobrepeso, é tabagista, né? Para nós que eu tenho uma atividade intelectual mais hoje, né, se eu bebo, né, um final de semana um pouco mais, eu acordo segunda-feira, às vezes com a cabeça um pouco pesada, tudo, eu toco a minha vida. Agora, para um agricultor que bebe, come muito, tal, chega no final de semana, bebe mais, acorda segunda-feira, ele tem que ir ao trabalho, né, carregar sacaria, né, colocar produtos para fazer uma pulverizar tudo, isso é muito mais prejudicial. Então, muitas vezes, a sintomatologia do indivíduo era muito mais relacionada ao hábito de vida dele do que relacionado à exposição aos produtos químicos. E isso é o grande mito que está sendo foi construído no Brasil, né? Porque as pessoas chegam lá e falam assim, você trabalha com agrotóxicos? Eu trabalho. Você se sente bem? Fala, não, eu não me sinto muito bem, né? Tenho tontura, dor de cabeça, tal, então logo você já definiu que isso era relacionado ao uso de agrotóxicos. Muitas vezes o indivíduo é hipertenso, muitas vezes o indivíduo é tabagista, tem dependência de álcool, ou é um bebedor pesado, como a gente chama, né? E que Sim. Tem um critério para ser estabelecido isso tudo. Em 2016, nós realizamos 2016 foi feito esse trabalho, em 2017, nós fizemos um estudo também nessa região meio norte do Mato Grosso, que está publicado numa revista indexada agora, que foi uma dissertação de mestrado de uma aluna da farmacologia, para análise de resíduo de glifosato, que é um herbicida muito importante para a agricultura, tudo, em urina de trabalhadores da soja. Foi um estudo piloto com 30 trabalhadores, fazendo uma coleta antes de eles aplicarem o glifosato, no último dia que eles aplicavam o glifosato e 3 dias depois que eles aplicavam o glifosato. E os níveis encontrados na autoexposição, pré-exposição e pós-exposição não foi encontrado, mas na autoexposição eram níveis residuais muito baixos, muito similares aos encontrados na Alemanha, na Europa, tudo tal. Então, não são resíduos capazes de impactar a saúde dos agricultores. Então, são vários estudos que a gente tem feito em nível nacional, né? E um outro projeto que nós realizamos e que desenvolvemos durante 5 anos, muito importante, a partir de 2012 até 2016, patrocinado por uma empresa que está aqui no Brasil há mais de 50 anos, chama Ihara, que é uma empresa japonesa. Nós percorremos 25 localidades das 5 regiões do país, e é onde a gente fazia treinamento de profissionais de saúde,
né? E depois, num encontro com os agricultores, tinha palestra, atividades lúdicas com teatro, coisa para crianças, tudo. A gente fazia coleta de sangue, entrevista com os agricultores, que eram selecionados com exposição e contato direto, e caso encontrasse alguma coisa, nós encaminhávamos para os serviços de saúde que foram treinados anteriormente. E o dado importante disso, Eduardo, é o seguinte: quando eu fazia essa capacitação prévia dos profissionais de saúde, que era mais uma atualização com enfermeiros, agentes comunitários de saúde, médicos da região, todos, e que estavam lá normalmente, em todas as localidades, estava sempre presente a secretária de saúde do município, a diretora regional de saúde, a diretora da vigilância epidemiológica, da vigilância sanitária, tudo. A primeira pergunta que eu fazia para a plateia era o seguinte: para vocês aqui nessa região, agrotóxico é um problema de saúde pública? Aí todo mundo falava, é um problema de saúde pública. Falei, muito bem. Quais são os indicadores de saúde que vocês têm para dizer que agrotóxico é um problema de saúde pública? Né? Quantas pessoas foram intoxicadas nos últimos 2 anos aqui na região? Não temos esse dado, doutor. Quantas pessoas estão expostas a agrotóxicos aqui na região? Secretário de Agricultura. Nós não temos esse dado, doutor. Quantas pessoas morreram intoxicadas por agrotóxicos nos últimos 2 anos aqui na região? Nós não temos esse dado, doutor. Claro, se vocês não têm dados, indicadores de saúde, do impacto desses produtos na sua população, como é que vocês podem dizer que isso é um problema de saúde pública? Né? Então, são mitos que foram construídos nesse caminhar, né, que realmente trazem toda uma ideia para a população leiga, através da mídia, de um tipo de mídia mais até sensacionalista, tudo tal, de que agrotóxico, né, o agroquímico, o produto usado na agricultura, ele é causador de doenças crônicas, tudo. E aí o interessante é o seguinte: eu levantei o ano passado a taxa bruta de câncer por órgão, né? Problemas de mama, câncer de mama, câncer de próstata no homem, câncer de intestino, câncer de estômago, câncer de tireoide, etc. Tal, tudo do estado do Mato Grosso. A taxa bruta de câncer por órgão e por tipo de câncer é maior em todos os tipos de câncer na capital Cuiabá do que no restante do estado. E o estado do Mato Grosso é um estado agropecuário por excelência. Se o uso intenso de defensivos, de agrotóxicos, agroquímicos, fosse tão impactante, né, isso, por exemplo, tem produtos que são usados, vocês são usados lá, a pecuária e a agricultura, a produção agrícola tem mais de 40 anos, já era tempo suficiente para falar assim, a incidência, a taxa bruta de câncer nos municípios agropecuários é muito mais intensa do que na capital Cuiabá. E não é indivíduos que vieram de fora, são residentes de Cuiabá, né? Não que vieram ser tratados em Cuiabá, né? Então, isso é um dado também muito importante que não é divulgado, é um outro mito, né? Agrotóxico dá câncer, né? Quer dizer, não tem comprovação nenhuma, não tem nenhum estudo mundial que indique que exposição de longo prazo a defensivos, agroquímicos, agrotóxicos, usando corretamente, usando com a tecnologia adequada, usando com proteção individual, é determinante de alguma doença crônica, né? O pessoal fala assim, existe a visão leiga de que os agricultores acordam de manhã,
felizes da vida, né, e falavam, hoje eu vou pulverizar, vou despejar agrotóxicos nas minhas lavouras, e saem pegando baldes de defensivos e jogando nas lavouras, tudo tal. Isso é uma insanidade, né, porque é um produto caro, né, hoje tem tecnologia de precisão, né, as aplicações são feitas, dirigidas e bem direcionadas, sejam elas por via terrestre, sejam elas por via aérea, pela pulverização com aviões, né? São feitas com muita seriedade, com muita técnica e com muita precisão de aplicação. Então, essa é um pouco da minha história e para o momento. Hoje eu estou, né, em 2017, me aposentei, estruturei uma OCIP, que é uma organização da sociedade civil de interesse público, chamada INPES, Instituto de Pesquisa de Educação e Saúde e Sustentabilidade, e deu o nome do meu professor Valdemar Ferreira de Almeida. Né? Assim, tem alguma pesquisa em andamento nessa entidade que o senhor criou? Tem uma que começou, olha só, em 2019, eu aprovei no sistema CEP-CONEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa e Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, um projeto para análise de resíduo de paraquat, que é um herbicida importante na dessecação da soja, né, para ver se tem resíduo em a urina de agricultores da região meio norte. Em 4 municípios nós já tinha trabalhado com o glifosato e o agricultor saudável também. Selecionamos 100 agricultores de 4 municípios, contratamos 4 laboratórios, era um projeto de doutorado da mesma aluna que fez o mestrado no glifosato, que já foi publicado o artigo agora, né, e junto com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, né. Quem propôs, a instituição proponente foi o INPES, né? Quem financiou foi a ProSoja Mato Grosso, porque o interesse delas era saber isso, né? O senhor podia só desdobrar para mim a sigla do INPES? INPES, INPES. INPES, I de Instituto, N de Instituto, P de Pesquisa, B de Educação, S de Saúde e Sustentabilidade. Certo. Você pegar www.impes.org.br, nós temos um site muito bem montado lá, que vocês podem ver o que a gente faz. Obrigado. Esse projeto, Eduardo, foi feita com a participação do laboratório da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, que era um doutorado dessa menina para fazer análise de paraquat. Esse professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas foi junto com a doutoranda, orientanda dele, lá para o Mato Grosso, ficaram lá em janeiro, foram feitas as coletas em final de dezembro, começo de janeiro, fevereiro, terminou em março. Pré, alta e 3 dias depois da exposição. Coletamos 225 amostras, acondicionadas em 4 laboratórios de Nova Mutum, Tapurá, Lucas do Rio Verde e Sorriso, 4 laboratórios contratados, tudo acondicionado. Trouxemos essas amostras para o laboratório da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, foi um transtorno enorme, porque Cuiabá não tinha gelo seco, você tem que vir com gelo seco, tivemos que levar com a empresa mais de 200 quilos de gelo seco para Cuiabá para trazer para a Unicamp. Chegou na Unicamp, no laboratório, em março de 2020. A pandemia entrou assolando tudo e a reitoria da Unicamp suspendeu qualquer atividade laboratorial presencial em laboratórios não essenciais. Ficou lá estocada essas amostras, e em junho ia retomar. Aí eu dei uma entrevista como essa que eu estou dando para você, para uma repórter, falou assim, eu sou uma repórter da Repórter Brasil. Pois não. Aí eu expliquei o que era, falei, nós estamos fazendo uma pesquisa, assim, parari, parará, tudo tal. Aí ela faz uma matéria dizendo que
como o Paraquat estava com uma previsão de banimento para 20 de setembro do ano passado, os resultados que a gente ia obter contribuiriam, porque é o único estudo que teria inédito no Brasil, né, a uma análise de Paraquat, poderiam contribuir, era a nossa intenção como pesquisador, contribuir para a ação regulatória da Anvisa. Está certo, né, ter resíduo, né, e esse resíduo poder determinar o que a Anvisa acha que determina que é Parkinson, mal de Parkinson, né, e só por uma curiosidade, Estados Unidos, né, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Argentina, mantêm o registro, e nos agricultores desses países não há Parkinson. Na visão da Anvisa, a exposição ao Paraquat da Parkinson. Ela faz uma matéria midiática negacionista, dizendo que lobby do agronegócio usa pesquisa não concluída da Unicamp, etc. e tal, e setores mais radicais da Unicamp soltam notas negando, falando é um absurdo essa pesquisa, tudo, o que determinou o Comitê de Ética, você tem outra coisa inédita, o Comitê de Ética em Pesquisa suspendeu a pesquisa, né, achando que há um viés na seleção dos participantes da pesquisa, né, como se eu tivesse pego os participantes e falado assim, olha, em vez de eu colocar um aplicador, um preparador de cauda, eu selecionasse um gerente que fica dentro do escritório. Quer dizer, depois de 43 anos, eu rasgaria o meu diploma, né, depois de mais de quase 10 pesquisas realizadas durante a minha vida, mais de milhares de agricultores examinados, dando contribuição grande da minha vida, eu faria um deslize ético nesse nível, né? E nós estamos judicializados, tentando fazer as amostras, porque a Unicamp disse que não faz, e é um projeto do INPES, né? Proposto pelo INPES, com a participação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, que nós estamos tentando ver se a gente consegue terminar ele na medida que a justiça permita que nós retiremos as amostras da faculdade, porque a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp diz que não vai fazer as análises, porque eles não fazem análise de produtos letais, como o Paraquat, mas fizeram com o glifosato, né, já está artigo publicado. Isso é tudo contribuição científica, não tem nada de político, não tem nada outro fator, né, ou outro aspecto que não seja ciência. Essa foi sempre a minha vida, né? Então nós estamos nesse processo ainda, esperando concluir esse projeto de pesquisa para ver se a gente consegue contribuir com o entendimento do que seja o uso do Paraquat no Brasil. E há alguma previsão de quando vai sair uma decisão sobre isso? Então, nós estamos na justiça, estamos esperando uma decisão do juiz aqui, de uma vara civil, estamos com advogado, tudo tal, pedindo que, se a Faculdade de Ciências Farmacêuticas não vai fazer as análises, que ela libere para que eu tenha um outro laboratório que pode fazer as análises. Além do fato de eu ter que ter um estorno de tudo do que o INPES, né, com o recebimento do financiamento, fez de investimento no laboratório da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, que foi muito grande, né. Tudo isso, quando você vai fazer um projeto de pesquisa como esse, Eduardo, você começa a fazer isso no sistema CEP-CONEPS, Comitê de Ética e Pesquisa, CONEP, Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, do CISNEP, do Sistema Nacional de Ética e Pesquisa, que tem uma plataforma, né, que chama Plataforma Brasil, onde você tem que seguir rigorosamente todos os coisas. Quem é a instituição proponente, quem é a instituição parceira, quem são os pesquisadores, quem vai ser o financiador, e eles têm que aprovar, né,
se o financiador ele é idôneo para financiar, né? E a ProSoja entrou e o sistema CEP-CONEP aprovou, a CONEP aprovou, né, a ProSoja como uma instituição idônea para poder financiar projetos de pesquisa. Aí você faz o projeto detalhado, aí você tem uma série de termos, declaração de não conflito de interesses, né, orçamento, cronograma, tudo em ordem, tudo em ordem. Foi aprovado dia 12/12 de 2019, quando começaram a fazer as coletas de pré-exposição ao Paraquat, né? Então, é um trabalho árduo, né, que eu me dediquei meses para realizar, porque você manda para o comitê, daí o comitê fala, olha, o termo de consentimento, todos têm termo de consentimento livre esclarecido, precisa ser colocado isso, precisa tirar isso, a gente modifica, isso é normal, demora, e foi aprovado pelo colegiado. De repente, por uma decisão não científica, negacionista da ciência, isso é muito importante a gente falar, nós estamos num momento do Brasil onde a ciência está sendo negada em vários níveis. Nós estamos aí falando de Covid, e tem grupos, tem segmentos falando de não vacinação, né, negando a vacinação. Isso é negar a ciência, né? Esse negacionismo da ciência é muito grave, porque quem está se sobrepondo à ciência é a ideologia, são interesses político-ideológicos, isso é muito preocupante num momento como o Brasil está vivendo. Eu acho que a ciência deveria ser soberana em tudo. Em sua tese de doutorado em 1995, né, que foi sobre doenças relacionadas ao uso de defensivos, certo? Como é que, eu lembro que o senhor citou como estava, né, e eu queria saber como é que evoluiu essa questão nesses mais de 25 anos, né? O que foi encontrado de lá para cá? Houve uma evolução no bom sentido? Ficou tudo como estava? Ou piorou, né? Espero que não. Ao contrário, melhorou demais. Para você ter uma ideia, Eduardo, quando eu fiz o meu doutorado, eu fiz em cima de entrevistas com agricultores. Então, eu fazia uma série de perguntas, e eu perguntava, você já se intoxicou alguma vez? Ele falava, sim. Quantas vezes? Acho que umas 3 vezes. O que você sentiu? Isso, aquilo. Você foi internado? Não fui internado, mas fui procurar o serviço médico, né? Eu caracterizava naquela época como uma intoxicação, né? Podia não ser uma intoxicação, podia ser só uma exposição ou algum fato um outro fator que determinou ele se sentir mal. Com a evolução do conhecimento científico, né, da gente definir, falar assim, um protocolo, nós tínhamos que ter um protocolo científico de investigação. Falar, bom, esse indivíduo que vem suspeito, né, porque tem dor de cabeça, vamos investigar toda a parte neurológica, central e periférica, com eletroencefalograma, com eletroneuromiografia, vamos ver a parte hepática, parte renal, a parte medular, medula óssea, as funções renais de túbulos e glomérulos, né? Examinar o indivíduo, ver se ele não tem histórico de alcoolismo, né? Etc. e tal. Então, na medida que nós somos melhorando, nos qualificando mais do ponto de vista científico na investigação desses casos, eu comecei a ver o que eu achava que eu iria encontrar, muita doença crônica, né? Foi ao contrário. Eu comecei a não achar, pegava indivíduos com 30 anos de exposição, né? Onde eu fazia todas as análises no ambulatório, junto com meus internos de medicina, discutindo com eles, e eu não achava nada nesse indivíduo que fosse caracterizado como uma relação do indivíduo ser hipertenso e usar defensivo. Isso não tem nexo nenhum, né? Para você ter uma ideia, nos últimos anos que eu trabalhei como coordenador do ambulatório, e era desse programa que a cada 15 dias nós saímos para algum município da região, né, toda sexta-feira,
A gente pegava uma van da Unicamp com 5 internos de medicina, mais uma enfermeira e mais uma bióloga que fazia a coleta da acetilcolinesterase, e o município, que a gente articulava antes, nos aguardava convidando os agricultores a participarem de palestra e dessa atividade de entrevista e coleta de sangue. Durante 7 anos, durante os últimos 7 anos, eu aposentei em 2017, de 2010 a 2017, vamos dizer, 7 anos, nós não tivemos nenhum caso registrado de internação no Hospital das Clínicas da Unicamp de intoxicação por agrotóxicos de origem ocupacional. Não que não houvesse internação por tentativa de suicídio ou intencional. Teve um caso lá de uma menina que brigou com o namorado e colocou chumbinho no bolo de chocolate e ele comeu, se intoxicou, porque o menino tinha traído ela, essas bobagens aí de namorados, etc. e tal. Mas de origem ocupacional, diz assim, ele estava pulverizando na lavoura e chegou intoxicado nos pronto-socorro, que era referência da região, o pronto-socorro da Unicamp. Não. 7 anos, né? Isso é um dado muito importante. Você pegar no Cinetox, né, a quantidade de intoxicações agudas, teve uma queda muito intensa. Por quê? Porque os treinamentos realizados, né, pelos setores, tanto o setor privado como o setor público, no uso correto e seguro dos defensivos, foi muito intensificado. Uma pergunta: qual o interesse que tem, né, independente da questão comercial, que interesse que tem uma empresa produtora de um defensivo em produzir um ingrediente ativo que seja tóxico, que vá matar o agricultor, e não vá orientar ele da forma como ele deve usar aquele produto, né? Não tem sentido nenhum. Então, a melhora foi muito grande, inclusive porque o controle social melhorou, os programas de avaliação melhoraram, o acesso da população rural a serviços de saúde melhorou, né? As informações vindas pela internet, por celular, tudo, melhoraram. Então, o agricultor deixou de ser aquele jeca tatu. Nós não temos mais jeca tatu, né? Que é aquele café que tinha amarelão, né, que tinha celostomose, tal, tudo, né, aquela verminose, caipirão, ignorante. Não existe mais isso, né? O agricultor brasileiro, o agricultor familiar, né, ele tem assim, um entendimento muito grande disso, que ele tem que se proteger. Raríssimos os casos em que o indivíduo não se protege, raríssimos casos. Eu tenho, nesse projeto da Serra da Ibiapaba, Eduardo, nós temos um videozinho, se você depois se interessar, eu posso mandar para você, de 4 minutos, né? Sim. Mostrando um pouco do que foi o trabalho lá feito na Serra da Ibiapaba de chamar agricultor saudável, né? Agricultor saudável. E que mostra, uma das primeiras cenas, mostra um caminhar de uma pessoa com mais idade, a filha dele e o neto dele. São 3 gerações que estão ali. São 3 gerações que estão ali produzindo hortaliças, produzindo frutas há décadas, e usando defensivos agrícolas, e não morrendo, e não adoecendo, né? Quer dizer, essa é a realidade brasileira. Nós temos 10 milhões, não sei quantos milhões de agricultores com saúde, ou com problemas de saúde como eu tenho. Eu tenho uma hipertensão, vou fazer 69 anos, tenho uma hipertensão, tenho um pouco de sobrepeso, né? Gosto de comer um bom queijo, tomar um bom vinho, né? Sim. E tem, né? Isso todo mundo tem, isso da morbidade mundial. A morbidade mundial. Hoje está falando da obesidade, a importância da obesidade como uma doença crônica mundial,
né? Por causa de fast food, etc. e tal, de alimentações, tudo tal. Né? Enfim, melhorou muito. Né? Hoje, a agricultura brasileira, né, além do agricultor ser mais protegido, tem um outro indicador que mostra que ele aplica corretamente isso. Qual que é o indicador que mostra que a aplicação está sendo correta, respeitando as normas técnicas, tudo? É o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos da Anvisa. A Anvisa fez, e você entrar valeria a pena você entrar no site da Anvisa e ver o relatório que eles fizeram, o estudo que eles fizeram de 2013 a 2017, né, onde eles mostram o seguinte, né, risco toxicológico agudo, ou seja, qual é o risco que o indivíduo tem de se intoxicar agudamente comendo laranja, banana, batata, alface, verduras, né, feijão, etc. e tal. 0,08%. Qual o risco crônico do indivíduo comer isso a vida inteira dele? 0. Isso é a definição da Anvisa, dizendo o seguinte: os alimentos produzidos no Brasil são extremamente seguros. Né? Isso é o maior indicador, né? A maior marca de que a agricultura brasileira, que produz alimentos, né? Que é o sustentáculo da economia nacional, produz com sustentabilidade, produz com coerência, produz com responsabilidade, com respeito a normas técnicas, que permite que o produtor que esteja lá aplicando e produzindo alimento esteja protegido e seguro do ponto de vista toxicológico, e que o alimento que ele está produzindo, né, não traz nenhum problema para a saúde da população brasileira e mundial. Você pegar a questão de laranja, o Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo, né? A Europa bebe suco de laranja da Cutrale, da sucocítrico, tudo, né, há décadas. Né? E eles chegam lá, o suco de laranja, e eles analisam os 50 e tantos ingredientes ativos, né, e bebem o nosso suco. Né? Todo suco de laranja produzido pelas 52 fazendas, só como um exemplo, da Cutrale, né, que tem 52 fazendas no Brasil, e é uma empresa nacional, né, são exportados para o exterior, para o Japão, para Estados Unidos, para a Europa. Né, há décadas. A laranja brasileira, in natura, ela é consumida em nível nacional, inclusive indicada em dietas onde o indivíduo tem o chamado intestino preguiçoso, né, obstipação intestinal, tem indivíduos que têm pouca motilidade intestinal. A orientação é o consumo de, no mínimo, 2 laranjas por dia, chupar a laranja, comer e engolir o bagaço, que forma fibra e forma massa para o indivíduo poder ter um hábito intestinal adequado. Se essa laranja não fosse contaminada, esse indivíduo não poderia estar, os médicos não estariam indicando isso, ela não estaria sendo vendida no supermercado. Né? Então, isso que é importante. Né? Os agricultores, a agricultura brasileira, ela está sendo realizada de forma sustentável, né? Com responsabilidade técnica, com responsabilidade social, protegendo o meio ambiente e protegendo a saúde do consumidor dos seus alimentos. Certo. Ainda entrando nesse assunto, acho que até o senhor já deu pistas sobre isso, né? Até que ponto estatísticas de intoxicação no Brasil separam bem, né, vítimas de intoxicação por produtos domésticos e medicamentos? Pois é, o que mais intoxica no Brasil é medicamento, principalmente anticoncepcionais.
né? Medicamentos onde as famílias deixam, normalmente você pega as casas, né? As famílias largam com crianças xarope, anticoncepcional, antipirético, às vezes até calmante, tudo, no balcão, na coisa onde a criança tem a facilidade de pegar. A maioria das crianças intoxicadas encontram o seu intoxicante, o seu produto intoxicante na sala, no ambiente doméstico, onde ele vive, né, no chão, nas prateleiras, perto dele, tudo. É medicamento, ninguém fala de medicamento, né? Então vamos proibir os medicamentos? Não, é uma questão de administração, né? Você não vai, se eu tomar 500 miligramas de aspirina, né, eu tiro a minha dor de cabeça, né? Se eu tomar 5 gramas de aspirina, eu posso ter um sangramento gástrico e morrer. Paracetamol, famoso Tilenol, você já ouviu falar, não é óbvio, né? Tilenol. Já ouviu falar, Eduardo? Sim, sim. Tilenol, paracetamol. Você chega na farmácia, você pega o quanto você quiser. Tem paracetamol de 750 miligramas. É um ótimo anti-inflamatório, antipirético, etc. e tal. Só que você não pode tomar mais do que, no máximo, 3 gramas, menos até, 1,5 grama, 2 gramas por dia. Nós temos casos aqui no Hospital das Clínicas anteriores, informados pelo pessoal da clínica, de jovem, uma jovem de 17 anos que tomou 7 comprimidos de paracetamol de 750 miligramas, e ela tem uma necrose centrotubular hepática e morre. Na média, nos Estados Unidos, morrem entre 150 e 200 pessoas por ano por uso inadequado de paracetamol. Vai se proibir o paracetamol? Não, né? Tem que orientar e fazer ele ser usado corretamente. A tecnologia agroquímica, a tecnologia medicamentosa, a tecnologia dos produtos domissanitários são perigosos, Perigo é uma coisa, risco é outra. Risco é como você administra o perigo, né? A tecnologia que mais mata no Brasil hoje é a tecnologia automotiva. Mata mais de 40 mil pessoas por ano, né? Ela é perigosa? É perigosa. Meu carro aqui, eu tenho uma caminhonete, uma SUV aqui, Duster aqui e tal, ela vai a 180, 200, né? O Tiago tem uma Mercedes-Benz aqui, porque ele é rico pra caramba, né? Ele tem uma Mercedes-Benz que vai a 250, né? Se eu andar com a minha Duster a 200 km por hora, né? Sem cinto de segurança, com os pneus em não bom estado de segurança, não respeitando as normas, né? Administrando mal a tecnologia, tomando umas 2 ou 3 doses de cachaça, o risco que eu vou correr de ter um acidente é muito grande. Se eu andar com a minha Duster, respeitando os limites de velocidade, 80, 100 km, os pneus bem adequados, usando o meu equipamento de proteção individual, que é o cinto de segurança, né? O risco que eu vou correr de ter um acidente é mínimo. É assim que tem que ser. Se o indivíduo aplicar o defensivo agrícola pelado, né, fumando, né, e cantando tico-tico no fubá, né, o risco que ele está correndo é gigante. Se ele aplicar o produto, usando equipamento de proteção individual, com a dose adequada que esteja na bomba ou no trator, né, protegido tudo, né, o risco que ele vai correr de ter alguma coisa é mínimo. É assim que a gente tem que trabalhar. Perigo é uma coisa, risco é outra. Mas existe uma estatística que separa essas coisas, assim, esses tipos de intoxicação, ou ela não... Tem. Se você entrar no Sinitox, Sistema Nacional de Informações Tóxicas Farmacológicas, você tem lá o número de medicamentos, quantos
foram intoxicados por medicamentos, tudo. O problema é o seguinte, é que quando você entra no CINITOX, que é o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, que é do Ministério da Saúde e que é organizado pela Fiocruz, né, eles, quando pega na parte de... tem agrotóxicos domésticos e agrotóxicos de uso agrícola, é um absurdo essa... eles não diferenciam o que seja exposição de intoxicação. Então, o indivíduo está andando na zona rural lá, e aí, sei lá, né, passa um avião está pulverizando uma área de soja, né? E ele está andando com o carro dele. Isso é típico, é típico. Aí ele sente o cheiro, né? Aí do cheiro, ele vai no pronto-socorro e fala assim, olha, eu passei num lugar ali, um avião estava pulverizando lá, e eu não estou me sentindo bem. Aí eles abrem uma ficha lá e colocam que ele foi intoxicado. Qual era o produto lá? Aí eles ligam para a empresa e falam, que produto que você estava usando? Tal. Então, intoxicação por tal produto. O senhor havia apontado certa vez o problema da baixa formação de toxicologistas no Brasil, há algum tempo atrás, né? E como é que está a situação atualmente, né? Até que ponto a falta desses profissionais ajuda a empobrecer o debate sobre a sustentabilidade na agricultura do país? Na minha maneira de ver, está piorando, sabe? Porque a geração minha, né, como gerações anteriores, que pegaram uma situação mais precária e foram melhorando e foram trazendo uma estrutura científica melhor, uma visão não emocional, não ideologizada, não politizada, está diminuindo, né? As pessoas esse perfil de profissional, né, como eu, e que sou perseguido, né, muita gente, né, muitos movimentos aí que tem todo pelo banimento dos agrotóxicos, esses movimentos malucos aí, tudo, eles fazem perseguição direto, né, falando que eu sou isso, aquilo, etc e tal, não só eu, como outros aí e tal, né. Então, tem um grupo de profissionais de toxicologia aí, né, eu tentei formar 2, né, que eu espero que eles possam continuar, não sei se vão continuar, porque eu tive que me aposentei, mas eu vejo, assim, com uma certa apreensão, né, o perfil de toxicologistas novos que estão surgindo no Brasil hoje, né. Espero que, né, eu possa contribuir mais aí, até temos pensado junto ao INPES de fazer alguma coisa nesse nível, né, de montar algum curso assim, modular, virtual, sobre o que é a toxicologia, o que são os agroquímicos, risco, perigo. Tem grupos trabalhando nisso, um colega meu, Flávio Zambroni, da Planitox, trabalha, o Sérgio Graff, outros aí, mas está diminuindo, viu? Está diminuindo o número de toxicologistas que tem uma visão um pouco mais científica da coisa. Na sua opinião, o debate sobre sustentabilidade está empobrecendo nesse nível, então? Ele está empobrecendo, apesar das informações serem diferentes, né? Tem aliado a nós, tem uns grupos aí que atuam na área da agricultura, e tem um profissional, um agrônomo que eu respeito muito, que chama Francisco Graziano, Chico Graziano, não sei se você já ouviu falar. Ele publicou um livro agora junto com o Décio Gazzoni, que é um agrônomo também antigão, da Embrapa de Londrina, de soja, chamado Agrotóxicos, Fatos e Mitos, né?
E ele faz muita, ele tuita muito, ele é tuitador, né? Eu não sou dessa geração de tuitar, não sei fazer isso, né? Mas ele faz muitas inserções falando sobre a sustentabilidade, sobre os erros, os equívocos da questão do uso da tecnologia agroquímica, da questão da agricultura sustentável, tudo tal. E tem um grupo da agricultura, né, que tem um papel importante. Eu faço parte de um comitê científico chamado Comitê Científico da Agricultura Sustentável, que o presidente é o José Menten, que é professor titular da Luiz de Queiroz, e tem vários profissionais biólogos, agrônomos, principalmente da ESAL, da USP, da Unesp, de institutos, né? Eu, como da Unicamp, sou toxicologista, o único toxicologista lá, e que trabalham nessa visão da desmistificação, né, do que seja a agricultura, que a agricultura brasileira é sustentável, né? Evaristo Miranda, que é da Embrapa, mostrando qual é o percentual de área agriculturável no Brasil, né, acho que é 8%, 9% da área do Brasil, onde o Brasil produz tudo o que produz, né, em uma área super pequena, e falando do desmatamento, que o Brasil está desmatando, e ele mostra que a agricultura brasileira utiliza um percentual muito pequeno do território brasileiro. Uma questão assim que é repetida na imprensa nos últimos meses é de que nos últimos anos foram liberados mais de 400 novos agrotóxicos no Brasil. Quer dizer, até que ponto isso seria verdade, já que, pelo que se sabe, nessa conta também entram produtos genéricos? Isso. Além isso também, né? Claro, isso é muito importante, né? A grande briga aí era exatamente essa. O que está entrando agora são genéricos que são mais acessíveis, né? Tem um valor menor. Não estão sendo liberados produtos mais tóxicos, produtos sem avaliação. Então, estão sendo liberados produtos que são genéricos, de moléculas já utilizadas há décadas. O que me estranha muito, o que me impacta muito, são definições que a Anvisa tem sem respaldo científico. Por exemplo, voltando ao caso do paraquat, rapidamente. O paraquat, ele tem uma estrutura molecular, Eduardo, similar a um contaminante da heroína, que é o MPTP. Heroína é uma droga viciante, né? Uma droga viciante. Sim. Então, a visão da Anvisa é o seguinte: como a molécula do paraquat é similar ao MPTP, se o indivíduo se expuser ao paraquat, ele pode sofrer Parkinson, porque o indivíduo que toma heroína, usa heroína, se injeta heroína, parece heroína injetável, esse MPTP atravessa a barreira hematoencefálica e lesa um feixe de neurônios chamado dopaminérgicos, que regulam o nosso movimento, dão sensação de alegria para a gente, de bem-estar, etc. e tal. Mas para você ter Parkinson, você tem que ter uma queima, uma lesão de mais de 70% desse feixe de neurônios dopaminérgicos. Para você ter isso, você tem que ter um ingrediente ativo sistematicamente presente no seu organismo. Como é que um indivíduo que aplica paraquat num trator fechado, cabinado, vedado, uma vez, 2 vezes por ano, né, durante alguns dias, ele vai poder ter um produto desse no seu organismo capaz de dar Parkinson nele? Nos Estados Unidos, o agricultor está registrado desde 1964 paraquat, né? E continua registrado. Na Nova Zelândia, continua registrado, né? No Canadá, continua registrado. Na Austrália, continua registrado. Na Argentina também. E esses, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, tudo, eles são competidores do Brasil, né? Na questão agrícola.
E o pessoal não percebe isso. E aí a Anvisa vem e fala que o estudo que ela fez de meta-análise é muito melhor do que a EPA, do que o FDA americano, do que a agência australiana. Ora, meu Deus do céu, mas de onde eles tiraram um negócio desse? Né? E aí, quando a gente tenta fazer um estudo para ver se tem resíduo do paraquat depois do que o indivíduo pulverizou, né? Os setores, as organizações sociais, né, de banimento, tudo se movimenta de uma forma tão violenta e tão radical que eles impregnam, né, a ação acadêmica da instituição. Eles vão contra o Comitê de Ética em Pesquisa que tinha aprovado o projeto e exigem, né, pressionam para que o Comitê de Ética suspenda a pesquisa. E a Comitê de Ética começa a colocar de que os participantes da pesquisa não eram aplicadores de paraquat, nem preparadores de cauda. Você imagina se eu ia fazer uma seleção de indivíduos que não eram aplicadores, se eu rasgaria o meu diploma, se eu deixaria o meu legado de mais de 43 anos de vida profissional sendo jogado no lixo. Quer dizer, depois de vários projetos, todos aprovados por esse mesmo Comitê de Ética. O de glifosato, que foi feito em 2017, foi aprovado com a mesma metodologia por esse Comitê de Ética. Como não saiu nenhuma matéria midiática negacionista, e não teve movimentação dentro da Unicamp, o Comitê de Ética ficou quieto, né? E agora o Comitê de Ética coloca uma coisa dessa e joga para o juiz e fala assim, olha, teve viés lá, tal. O juiz, ele lê aquilo, né, vem de uma universidade, de um comitê de ética, ele pensa, eu não sei qual é a visão que ele vai ter, mas ele pode ter ideia e falar assim, olha, por que o comitê de ética está falando isso? Nós estamos pegando prova, estamos levantando todas as fichas que foram coletadas, eu tenho todos os termos de consentimento livre esclarecido dos participantes para mostrar para o juiz e falar, olha, então é isso aqui está claro, está colocado aqui, tudo tal, entendeu? Uhum. Então, a situação é essa, né? Entre esses novos produtos, até que ponto essas moléculas são seguras e poderiam diminuir o uso por serem mais eficientes? Com certeza. Como é que é, Eduardo? Desculpe, que a minha esposa estava falando aqui, perdão. Pode falar. Entre os novos produtos, até que ponto essas moléculas são seguras e poderiam diminuir o uso por serem mais eficientes? É o que a gente espera, né? Eu não sou assim, não levantei, não analisei todas as novas moléculas, mas com certeza, né, pelo que eu conheço das experiências vivenciadas dos projetos de desenvolvimento de moléculas pelas empresas, né, o interesse deles é desenvolver moléculas cada vez menos impactantes para o meio ambiente, menos impactantes para a saúde. Está se usando muito produto biológico, né? Eu fui em Rondonópolis. Em Rondonópolis tem um laboratório de análise de sementes, né? Onde eles analisam produtos biológicos que combatem alguns tipos de doenças fúngicas, né? Super importante, com produto biológico, né? Então, não é só agroquímico que está sendo usado. Quando pode ser usado um Bacillus thuringiensis, quando pode ser usado a vespa, essa vespinha que combate a broca da cana, é usado, né? Ninguém está falando assim, não, vamos pegar e jogar, pulverizar tudo. Quando for necessário pulverizar, pulveriza. Por exemplo, Helicoverpa armigera, lembra dela? A Helicoverpa, aquela lagarta que apareceu há anos atrás, em 2015, na Bahia, e ela comia até plástico, ela comia tudo, né? Não tinha produto liberado para ela, e teve que fazer uma ação emergencial para importar o benzoato de imemectina, né? Que estava liberado no mundo inteiro, e que no Brasil estava proibido por uma visão de que o benzoato de imemectina era neurotóxico, né? Ele era neurotóxico para rato, né? Para uma espécie de rato,
né? Nem para 2 espécies que eram necessárias. E teve que importar imediatamente para combater a Helicoverpa armígera. Ela destruiu assim, centenas de alqueires de soja, de milho, tudo na Bahia, no Tocantins, tudo tal, por uma questão de erro, né, de divisão ideológica de proibir produto. Não, está proibido. Era a visão de, não, esse produto não, porque é neurotóxico. Mas onde é que você tem esse dado que é neurotóxico? Ele é usado na Europa, é usado nos Estados Unidos, é usado na Austrália. Ah, não, mas aqui no Brasil é diferente. Quer dizer, o ser humano brasileiro é diferente do ser humano australiano, a fisiologia não é, todos nós somos seres humanos, né? Só temos hábitos diferentes só. Sim. E tem uma tendência para o aumento desses biológicos, e até que ponto eles são mais seguros? Então, é uma questão de ver também, às vezes esses biológicos podem até trazer uma contaminação maior, eu não tenho vivência nem experiência, assim, de encontrar casos de contaminação, intoxicação por produto biológico, tudo tal, mas tem que ter, assim, uma avaliação melhor, né? Se avalia o químico, se avalia também o biológico. É o que não se faz, né? Normalmente se faz só a avaliação do produto químico, né? Até que ponto o nível de segurança do biológico, né? Ele pode gerar uma falsa sensação de segurança em relação ao manuseio e aplicação. Ele é, de fato... Pois não. O que eu falei, se lembrar uns anos atrás, que na Alemanha eles usavam biocompostagem, né? E houve, acho que 30 óbitos por uma contaminação por Escherichia coli e lesão renal, e 30 alemães morreram por causa de uso de produtos não químicos, né? Então, é tudo uma questão de acompanhar, de avaliar. Eu não tenho hoje uma avaliação assim, de quanto isso é seguro, né? Até a CTN-Bio trabalha com isso, né? Libera esses produtos, como libera os transgênicos, né? Que é outra questão absurda, né? De falar que os produtos transgênicos causam câncer, tem gente que fala que produto transgênico organismo modificado geneticamente causa AIDS. Quer dizer, então, tem de tudo no Brasil, né? E nós usamos soja transgênica há décadas aqui no Brasil, sem problema nenhum, acho ótimo, né? E, inclusive, o que essas vacinas aí é a transgenia, né? As vacinas aí contra a Covid é transgenia, né? Estão pegando pedacinho de RNA, colocando no corpo, isso é transgênico, é organismo modificado geneticamente. Então, precisamos avaliar, precisa ter tempo para avaliar isso, Eduardo. Uhum. Olha só, o Censo Agropecuário do IBGE 2017 apontou que 89% das pessoas que usaram agroquímicos naquele ano declararam que não tinham recebido nenhum tipo de orientação técnica. E entre essas, 15,6% eram analfabetos. Isso não ocorre, por exemplo, na aviação agrícola, que tem uma exigência de alta qualificação da equipe. Uhum. Então, na opinião do senhor, qual é o principal problema que gera intoxicação no campo? É a falta de aplicação, de capacitação dos aplicadores? Eu falo das intoxicações quando ela ocorre, claro, né? Claro. É o que eu falei, falta de orientação técnica, né? Falta de acesso à informação, né? E algum desconhecimento, alguma visão mais muito leiga, né, do agricultor, que eu acho que hoje é muito difícil você encontrar agricultores com esse nível, né? Olha, há 30 anos atrás eu andava na plantação de tomate aqui em Montemor, perto de Campinas, e eu vi um indivíduo lá para assim, aplicar um fungicida na cabeça do amigo,
né? Eles estavam pulverizando uma coisa, eu estava aplicando, eu falei, o que você está jogando na cabeça dele? É que ele está com piolho. Eu falei, pô, mas isso aí não faz, isso vai lavar a cabeça, tudo tal, etc, tal. Enfim, isso não existe mais, né? Isso, essa coisa, então é o que eu falei, nós saímos da era do Jeca Tatu, nós não temos mais Jeca Tatu. Então pode ter algum erro, algum equívoco, então às vezes era para pôr 10 ml, ele se equivocou e pôs 100 ml por um equívoco de leitura, alguma coisa assim, mais acidental, né? Mas, assim, por falta de conhecimento, né, tem uma coisa que é real, que é a questão, às vezes, do desconforto dos EPIs, né, do equipamento de proteção individual, em regiões muito quentes, tudo, que também está melhorando muito, né, nós temos EPIs, assim, com bastante qualidade hoje, mas que são mais caros. O que seria interessante seria um subsídio do governo aos pequenos agricultores, ou médios, tudo, em poder adquirir equipamentos de EPIs de boa qualidade, né, passando por licitação, passando por controle de qualidade de profissionais que nós temos aqui no Brasil, gente muito boa, né? O Joaquim Machado, que é um professor da Unesp de Jaboticabal, que trabalha com isso há décadas, está aposentado, mas tem uma experiência grande, o Hamilton Ramos, aqui do Instituto Agronômico, pode avaliar esses EPIs, né? E passar a falar assim, vamos distribuir esses tipos de EPI para o Brasil inteiro. Porque muitas vezes o que acontece, o agricultor chega na revenda, fala, quanto que está o EPI? Está R$80. Fala, não. Aí chega o cidadão lá para ele e fala assim, você vai pagar R$80? Eu tenho aqui que eu te vendo por 20, né? E pega um negócio lá que ele fez de papel, de papelão, qualquer bobagem, e o indivíduo acaba se expondo de maneira, com uma penetração muito grande, não tem impermeabilidade, tudo tal. Então, isso é uma questão também de política pública do Ministério da Saúde, da Agricultura, Saúde e Trabalho, para poder subsidiar EPIs de boa qualidade para proteger o agricultor. Em 2016, a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida divulgou uma nota informando que cada brasileiro bebe cerca de 7,36 litros de agrotóxico por ano, apenas dividindo o volume de produtos utilizados nas lavouras, né, incluindo as não alimentares, pela própria população, esses números, né. E esse dado teve, inclusive, participação da Abrasco, né. Até que ponto esse tipo de atitude, na opinião do senhor, prejudica o debate racional sobre o assunto? Isso é uma coisa totalmente absurda, né. Você é fumante, Eduardo? Não. Eu e você fumamos uma média de 200 cigarros por ano. Você sabia disso? Não sabia desse número. Por quê? Porque o que eles fazem é pegar, né, a quantidade de produtos comercializados no Brasil e dividir pela população. Se você pegar a quantidade de cigarros consumidos, né, no Brasil e dividir pela população, eu e você, o Tiago aqui, que também não fuma, nós fumamos 200 cigarros por ano. Nós comemos quase 30 quilos de frango por ano. Nós comemos quase 15 quilos de porco por ano, né? Então é isso que eles fazem, isso é uma coisa absurda. Se vocês, eu sugiro que nessa questão vocês consultem um agrônomo chamado Caio Carbonari, que é da Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu, que ele mostra exatamente isso aí, né, que essa em verdade, mostrando quanto que o Brasil, né, consome de agrotóxicos por hectare e quanto que o Brasil consome de agrotóxicos por tonelada de alimento produzido. Por hectare, sabe qual que é o país que mais consome agrotóxico no mundo? Qual? Japão. Japão, sim, Japão. Por tonelada de alimento consumido produzida, Japão de novo. Qual é o país que tem maior longevidade no mundo? Japão.
por hectare, o Brasil cai para 7º lugar. Por a tonelada de alimento, cai para 14º, por aí tudo. Quer dizer, então isso é uma distorção, assim, absurda. Então, é a mesma coisa que falar assim, bom, eu fumo 200 cigarros, porque é consumido, eu como 20 quilos de frango por ano, eu como 20 quilos de peixe, porque é só pegar a quantidade de consumo de alimento e dividir pela população. Então, isso é uma coisa totalmente fora, anticientífica, negacionista, sem base nenhuma, e que prejudica, obviamente, porque a população acha isso, né? Recentemente, veio uma parente minha aqui, tudo que a gente estava na mesa para almoçar, aí eu peguei um tomate, né, e fui comer o tomate, ela falou assim, não come tomate, tira a pele do tomate, porque isso está cheio de agrotóxico. Eu falei, mas de onde você tirou isso? Né? Não, é o que diz aí tudo. Eu falei, não, fica tranquilo aqui. Então, a visão que é levada pela mídia, inclusive, tudo, que é patrocinada por quem? Quem que patrocina essas ONGs todas? São esses países que são competidores do Brasil, né, em alimento. Que se o Brasil aumentar 100% da área de agriculturável no Brasil, sair de 8%, 9% e passar para 18%, o Brasil consegue alimentar o mundo e ainda a população de Marte, que eles estão conseguindo encontrar vida em Marte, eles vão alimentar toda a população de Marte, de todo o universo de satélites mundial. Tudo. Quer dizer, é assim que isso que é a realidade, isso que é a verdade. Né? Então, não adianta você dividir uma coisa e falar que, né, eu consumo tanto cigarro quando eu não fumo. Né? Tem gente que fuma 5 maços de cigarro e está fumando o cigarro que eu, você e o Tiago não fumamos. Então, isso é uma conclusão totalmente fora de propósito, negacionista e totalmente anticientífica. Até a mesma Abrasco divulgou uma nota contra o uso de aviação agrícola na aplicação de produtos contra mosquitos em áreas urbanas. E a Abrasco justificou a posição dizendo que a aplicação atingiria indiscriminadamente residências, escolas e outros pontos povoados, mas, na verdade, o avião usaria os mesmos produtos usados pelos fumacês em terra. Ou seja, aliás, sendo os mesmos produtos fumacês, a nota da entidade disse que os produtos aplicados seriam princípios ativos de agrotóxicos de lavoura. Enfim, dá para dizer que há também um preconceito institucional nesse sentido? Não tenha dúvida nenhuma, né? Falar de avião, né? Quando fala de avião, vai passar um avião pulverizando, que é muito mais eficaz. Pega os estudos do Eduardo Araújo, né? Pega o trabalho que foi feito em 1975 para o combate daquela epidemia que teve na Baixada Santista, né? A eficácia, quer dizer, passa o fumacê, as janelas ficam abertas, eles jogam o fumacê dentro da casa, o mesmo princípio ativo, né? Uma eficácia baixíssima, né? Nós estamos falando de pulverização aérea e vai cair tudo em cima, inclusive peridomiciliar, porque uma discussão que nós estamos tendo é o seguinte, fala assim, não, mas o problema é intradomiciliar, né? O problema é intradomiciliar. Ué, mas o alado, ele nasce num criadouro fora da casa, só se tiver criador, pode ter criadouro dentro, mas a maioria são peridomiciliar. Quando ele vira alado, ele voa para dentro da casa. Então, se você pulverizar no peridomicílio, a diminuição do número de alados vai ser extremamente grande. Além do fato da possibilidade de você fazer uma pulverização de não sei quantos hectares, que área gigante que pode ser aplicada. Então, seria uma proposta extremamente adequada e vamos monitorar. Quer dizer, tem proposta de fazer treinamento com equipes de saúde, acompanhar os índices de infestação, ver se alguém tem alguma queixa.
Quando quando começou a pulverização aqui em Campinas, Eduardo, há anos atrás, com o Malathion, que é um fosforado, eu fiz um protocolo com a prefeitura de Campinas, o seguinte: qualquer aplicador ou qualquer residente do bairro onde for aplicado o Malathion, que tiver esses sintomas, dor de cabeça, pouco de ardor nos olhos, pouco de náusea, ou salivação, ou tontura, seja encaminhado para o ambulatório de toxicologia imediatamente para o Centro de Controle de Intoxicações. Nunca veio nenhum, foram aplicados, assim, dezenas, centenas de litros de Malathion na Campinas inteira. Quem veio me procurar no ambulatório foram 3 supervisores que ficavam a 1 quilômetro de distância, dizendo que estavam passando mal, porque eles queriam pegar o atestado para tirar umas férias, né, que eu não dei o atestado, obviamente. Então é isso, tem que fazer um monitoramento, porque o benefício dessa aplicação, dessa forma, vai ser imensamente maior do que o risco que a população vai correr, porque vai ser orientada a permanecer dentro de casa, não é uma coisa assim, vai ser jogado, pulverizado cada um, a pulverização vai ser feita com orientação, com informação, a população vai se proteger, a ideia é fazer um piloto numa cidade onde não tenha muita estrutura vertical, onde possa ser aplicado, principalmente na região centro-oeste, que é onde tem Goiás, onde tem um número maior de aplicações. Então, isso aí é tudo, sem dúvida nenhuma, essa tecnologia seria extremamente favorável e muito eficaz na questão da redução dos casos de dengue, chikungunya e zika no Brasil. E o que o senhor acha que falta ser feito para que a população possa se sentir seguro, entendendo o que é real, o que é mito, né? E aí, sim, ajudar a fiscalizar. O que o senhor acha que é o ideal para esclarecer a população? Ideal seria a gente poder ter um canal midiático que pudesse passar, assim, informações científicas corretas, né? Infelizmente, ainda o canal midiático que é mais assistido, ele não tem essa proposta, né? Então, se a gente tivesse um canal midiático que tivesse um acesso grande à população, talvez, e é isso que o Chico Graziano tenta fazer, né, com os twitters, né, tweetando, tal, colocando isso em rede social, em LinkedIn, tudo, tal, para passar a informação. Mas é um processo longo, demorado, e que existem forças contrárias aí, que foram construídas em 20 anos de destruição do país, que nós vivemos nesses últimos 20 anos, que eu acredito que agora o Brasil está retomando uma realidade que foi derretida e destruída, né, e impregnada com visões ideológicas extremamente esquerdistas e prejudiciais ao desenvolvimento do país, né, a gente possa ter um retorno aí, alguma forma de levar essa informação de maneira mais eficaz. O Ministério, a área federal tem um papel muito importante nesse momento. O Ministério da Agricultura, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde deveriam ter um projeto comum para levar, né, uma proposta de treinamento, de informação à população, e eu propus, o ano retrasado, né, a assessoria da ministra Tereza Cristina, que nós fizéssemos um estudo nas 5 regiões do país, de situação assim, de estudo socioeconômico, agronômico, quanto que se usa por hectare, que produto, quanto se produz, etc. e tal. Um estudo ambiental, analisar poço, mananciais, né, poço de escola, rios, etc. e tal, e uma avaliação da saúde, né, dos agricultores das regiões onde são aplicados esses produtos, sejam com aplicação aérea ou não, né?
isso entrou a pandemia, parou tudo. Eu esperava que, eu espero que o setor, a área federal tenha uma ação mais propositiva nisso, porque nós estamos num momento, né, favorável. A ministra Tereza Cristina é uma das pessoas mais competentes, profissionais mais competentes, inteligentes e sérias que eu conheci, né, na minha vida profissional. Eu estive com ela quando ela era presidente da comissão mista para renovação, para atualização da lei dos agrotóxicos, né, e ela tem total assim, condição de liderar um projeto como esse para a gente desmistificar. Tem o dossiê Abrasco, tem o Atlas Geográfico da Larissa Bobardi, vamos fazer o dossiê, né, da realidade da agricultura brasileira, das tecnologias de aplicação, como devem ser feitas, a aérea, a terrestre, quando deve ser, quais são os procedimentos técnicos adequados para evitar contaminação, tudo, e mostrar a sustentabilidade da produção agrícola brasileira. Fiscalização permitiria o aumento de equipes de fiscalização ajudaria a desmistificar esse debate? Ajuda, né? Ajuda dependendo do fiscal, né? Tem fiscais que avaliam de maneira errada, mas fiscalização sempre é importante. Eu acho que mereceria, mas teria que ter uma fiscalização fiscalização ainda tem, né? Tem matérias ainda que fazem controle e tudo, tal, acompanham, mas precisaria ter um monitoramento dessa fiscalização. Quem que está fiscalizando e como que está fiscalizando, para ver se não está deturpando esse nível de fiscalização. Entre as ferramentas usadas nas lavouras do país justamente para defensivos, né? Alguma pode ser considerada mais propensa a problemas? Alguma é mais segura? Não sei se isso foge muito da seara do senhor. Eu acho que a mais preocupante é a pulverização costal, né? Bomba costal, né? Bomba costal e mangueira, né? Pulverização de mangueira, sabe o que é, né? Sim. Então, essas que são essas culturas estaqueadas, onde o indivíduo entra com a mangueira e vai pulverizando tudo, tal, é individual, né? Eu acho que a aplicação aérea, quando ela é bem feita, tudo como segundo as normas técnicas de vocês, do SINDAG, tudo tal, ela é extremamente eficaz e segura e bem adequada. Eu acho que é uma das tecnologias mais adequadas e com uma aplicação, com a área de aplicação da pulverização aérea é gigante, né? É espetacular, né? Com poucas horas eles pulverizam não sei quantos hectares, isso é fantástico. Eu andei numa fazenda no Mato Grosso, em Nova Mutum, Eduardo, andei 30 quilômetros dentro da fazenda, soja da esquerda e soja da direita, se não olhava não achava o final da esquerda, não achava o final da direita. Como é que você vai pulverizar de tratores? Tem que ser de avião, né? E o avião pulveriza tudo em algumas horas lá, em um dia, pulveriza direitinho, e é uma tecnologia extremamente eficaz, desde que usada das maneiras, com os procedimentos técnicos de segurança e de orientação de dose e tudo, como recomendado pelo SINDAG. A última questão. Essa exigência de cada vez mais profissionalismo na agricultura, resumir o debate sobre agroquímicos ao embate ideológico entre grandes e pequenos, acaba não prejudicando a profissionalização dos pequenos, e ainda mais considerando que a própria agricultura ecológica não deixa de ser um importante laboratório de boas práticas, né? O que cada lado deveria fazer, na opinião do senhor, para resolver a situação? Bom, cada lado,
É cada lado, né? Porque eu penso o seguinte, as instituições de pesquisa, como a Embrapa, né, que é uma referência, tudo, eles trabalham e as próprias empresas trabalham com todas as possibilidades de combate a pragas e doenças para aumentar a produtividade agrícola. Então, ter esse entendimento, né, e pegar grupos que trabalham só com a agroecologia, né, e mostrar para eles que a agroecologia pode ser importante. Eu fui agroecológico, né, eu tinha um sítio aqui em Montemor, de 3 alqueires, eu era agroecológico lá, né, que eu tinha 6 pés de alface, né, 3 de pepino e tudo tal, quando vinha uma lagarta eu matava com a mão, isso é uma coisa. Agora, quando você está falando de produção em nível comercial, você tem que saber quando que você usa um produto biológico, quando você usa um produto químico, isso tem que ter determinação dos setores que são especializados nisso, né? A Embrapa tem um papel fundamental nisso, e outros institutos de pesquisa e tudo, para mostrar isso. Nós não podemos ficar na mão da associação dos produtores agroecológicos de Araruama, não sei das contas, do Pará. Essa aqui é o paradigma para a produção agrícola brasileira. Quer dizer, aí não dá, né? Quer dizer, nós temos que ter a determinação de instituições de pesquisa, do porte da Embrapa, de outras instituições, das informações que vêm do setor da produção dos defensivos, tudo, de pesquisa, instituições de pesquisa, academias, né, também, que possam mostrar qual que é a forma de produzir, utilizando, quando necessário, o produto químico, quando necessário, o produto biológico, a utilização da tecnologia terrestre, de aplicação terrestre aqui, a tecnologia de aplicação aérea aqui, sem prejuízo, né, de contaminações, sem prejuízo da saúde do aplicador e da saúde do consumidor e das comunidades que vivem ao redor.